Olá! Boas tardes, boa noite, bom dia. Hello! 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 E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Boas tardes. Gente, estamos começando aqui mais um Cholascast, todas as sextas-feiras aqui no seu agregador de áudio favorito. E hoje estou aqui de volta com vários gays. O primeiro deles aqui sendo meu querido esposo. Oi, gente, tudo bem? Felipe por aqui. E diretamente lá da Paraíba é ela, Marlima, a lei. Ela mesmo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E diretamente da cidade do ET, da nave louca do BBB, o casal. E é o Playing. E aí, meus amores, como vocês estão? Eita, falei assim. Tem grosso a voz, que viu? triste. Masculino. E aí, meus amores? Hoje foi uma coisa diferente aí, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sabe? Coisa mais assim. Voz grossa, Mas você mais bota- homem. Botar a mão aqui, É que o Adam não saiu ainda de dentro, tá dentro ainda. É. Nossa, Mas o lado o Adam. feminina. O Adam é afeminado. Feminine. É porque tem que ser um pouco varão agora, né? Exactly. E, gente, a primeira participação oficial do novo membro do Cholascast, oficialmente aí, permanentemente entre nós. Ela vem chegando novamente na sua... O que, amiga? Agora, quarta, quinta? Por aí, né? Por aí, acho que é. Ela mesma, Luciene! Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga, boa manhã. Muito obrigado pelo convite e pelas boas-vindas. Muito obrigado. Assim, esse era pra ser o segundo, né? Mas... Gente, tivemos problemas com o áudio semana passada. O problema é, né? Parecia que eu tava numa guerra. Problemas eu acho que é diminuir muito. Foi assim, literalmente tira. Mas do serviu pra microfone. gente poder achar um novo estúdio. A gente achou pelo menos um novo estúdio, exatamente. Então, A males que trazem o quê? O benefício. a gente já tava enrolando, aí a Marinha falou, não, o Discord não dá Não, mais. esse lixo chega. Elas Chega querem mais. gritar, e quando elas gritam, o Discord censura. É, menina, a pessoa faz. E vai embora. Ai, gente. E assim, vamos lá. Recados. Antes que todo mundo, né? Que todo mundo seja demitida. Não esqueça de seguir a gente em todos os seus agregadores favoritos aí. Spotify, Google, Amazon, Deezer, Amazon, Apple. Deezer, Apple, ou todos os lugares onde a gente estiver. Se você ouve a gente aí, toda sexta-feira um episódio novo. E às quartas tem Cidade Cast falando sobre o episódio da semana do Cidade no Tempo. Cidade no Tempo, RPG, lá no meu canal da Twitch, todas as sextas-feiras às 9 da noite. Exactly. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar um like, comenta aí embaixo o que você achou do episódio. Episódios anteriores também, deixa aí se você quiser. E deixa um likezinho pra gente e segue o canal. E Fechou? compartilha pra mais gente ouvir. Compartilha essa merda, hein, fila da puta. Desgraças, bata. Tá bom? Certo? É o climinha de hoje. É o climinha de hoje. Hoje, assim, a gente veio esse ano já, a gente já abriu o ano já chorosas, né? A gente já abriu o ano com pesadão, né? Vocês estão sentindo essa vibe pra gente esse ano, gente? A gente vai pegar pesado? Ai, não, menina. Eu e Pedaram! Eu acho que é uma balança. Pesadinho. Será que vai pesar, gente, esse ano? Eu tô sentindo que a gente vai pesar esse ano. Mas eu não sei porque a gente Mas ficou- pesar onde? No RPG? No RPG não, ó. Tô no RPG. No Cholo, vocês falam? No Cholo, acho que a gente vai pesar a mão esse ano, hein? Esse ano acho que a gente vai Será? trazer assuntos pesados. Ano passado eu acho que a gente foi muito leve. Então, acho que foi isso. A gente, ano passado, ficou com muitos assuntos aleatórios, fúteis. Ano passado a gente tava muito feliz, muito alegre. Mas aí... Esse ano eu quero tristeza, tragédia de morte. Tá feliz demais, chega. Chega as felicidades, Zé. Chega, Não quero acabou. alegria, não. Caralho. Alegria, já morreu. Alô, depressão. Felicidade não dá engajamento, não, gente. Exatamente. Ouviu o Twitter? Gatinho. Aí é Eu o quero lápis que fique peixe. pegando fogo. Gente, ano passado não. No episódio passado a gente pegou pesado, a gente foi lá, cutucou. Crises de idade. Crises de idade, a gente já trocou aí na depressão. Hoje a gente não vai trazer depressão, a gente vai trazer. Não, talvez, né? Para alguém pode ser depressão. Sim. Vamos ver. Mas hoje a gente vai trazer polêmica de novo. Esse ano a gente está aí para polemizar e a gente vai
hablar sobre religião. Exactly. E é um episódio que, na verdade, esse tema, eu acho que a gente pensou nele lá na primeira geração. Uhum. Aí a gente adiou. A gente passou por cima. O ano passado a gente enrolou, de não, vamos tirar esse tema. Até porque teve uma polêmica aí recentemente, né? O quê? Da Vanessa Wolff-Live. Eita porra! Então a gente falou, tá bom, vamos. Meu Deus, não quero mexer com fanbase de novo, não. Tá na hora de a gente mexer com esse tema. Você não quer mexer com fanbase e vai falar sobre cristianismo. É, Zé, que é a fanbase mais chata que existe. Ô, Glória. Todo respeito, né? Que eu posso ter. Então a gente vai falar sobre religião, que é um assunto delicado, É digamos. delicado, Zé. A gente vai tentar, né, não barbarizar com ele. Eu acho que eu vejo algumas personalidades nesse podcast para esse programa. E Tem gente que vai defender, tem gente que vai. já passou o programa na sua cabeça inteira e nem Já. aconteceu ainda? É. Gente, eu vou fazer uma pergunta já, então, de cara. Qual a relação de vocês com a religião? Começa aí, Marminha. Minha relação com a religião, ela é 50-50. Ela tem a parte boa, que foi uma parte que eu conheci alguém ou algo como eu queria muito bem. Então isso me ajudou muito. Isso foi meio que não um escape, mas sabe, assim, Esse algo esse que alguém acalenta. seria a entidade ali, né? Aquele isso. que você tava. Sim, sabe, ele é pra mim, ele foi pra mim algo que me acalentou por muito tempo e até hoje. Essa é a parte boa. A parte ruim foi eu ter que enfrentar, ter que ver e ouvir coisas que, tipo, me fez muito mal durante muito tempo. Sim. E, principalmente, uma coisa que, tipo, é chamada no meio de luta espiritual. Né, que é essa luta da carne com o espírito. E, tipo, você ser um homem gay que tá numa igreja evangélica. Eu fiquei quase 10 anos dentro da igreja evangélica. Numa das denominações mais rigorosas, se não a mais rigorosa que tem dentro da religião evangélica, que é a Igreja Missão, né? Quem sabe aí a Assembleia de Deus. Então, tipo, teve muito esse embate de, você é gay, mas você fala línguas, você é gay, mas você rodopia, você é gay, blá, 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 enfim, N coisas. Então, a minha relação com a religião foi essa. Foi 50-50. A parte muito boa que eu tive e a parte muito má. Só que, assim, eu consigo tirar mais da parte boa, sabe? Sim. Essa parte ruim eu não... A parte ruim você conseguiu se desvencilhar mais rápido. E fácil. Eu até achei estranho, assim, que eu... Quando eu decidi que eu... Pronto, me desviei. Agora eu vou me desviar. Eu não quero isso mais pra mim, independente de se eu conheço ou não, meu Deus. Eu não quero isso pra mim, isso não é pra mim, isso não é de Deus, isso não é o que, segundo as pessoas, ele deixou na escritura, não tem nada a ver disso aí. Então, tipo, não tem pra que eu estar seguindo isso. E foi isso. Hoje. Meninos? Pode ir, meu bem. E eu, primeiro, minha relação com a igreja, com a religião em si, né? Não é só com a igreja. Foi assim, por muito tempo, né? Eu fui da religião católica, cristianismo, e, tipo assim, fiz de tudo na igreja, você imaginar. Minha mãe eu cresci muito na religião junto com ela, né? Desde muito novo, e até meus 20, 21, mais ou menos, eu sempre tinha sido muito assíduo, né? Então, fiz tudo dentro da igreja, desde o processo da primeira comunhão, perseverança, crisma. Aí depois eu virei catequista, tipo assim, fazia parte do grupo da igreja, fazia tudo, assim, era muito engajado mesmo com a igreja. Até eu ver que algumas coisas começaram a me decepcionar lá dentro, tipo, mais questões dos dogmas pregados, aquilo que você não podia fugir muito do que era falado, do que era da palavra e tudo mais. Aí eu fui vendo isso, né? E também tem isso que a Madre falou, né? Você, tipo, se vê como um homem gay cis. E aí você se vê nesse lugar que condena também.
e principalmente aqui no Brasil, né? A ramificação da Igreja Católica aqui no Brasil. E você se sentir contra aquilo que você sempre acreditou era muito ruim, né? E quando eu tive uma experiência fora, né? Quando eu tinha viajado para os Estados Unidos, na época minha, eu visitei a Igreja Católica de lá, e lá eles pregavam o contrário, eles tinham mais certa liberdade de trazer as causas LGBTQIA+. Aí eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada aí nessa religião. Será que aqui é só o Brasil que praticava errado, é só lá fora que pratica errado? Mas enfim, aí eu voltei, no que eu voltei, continuava aqui do mesmo jeito, já não estava me sentindo muito bem, aí eu desvinculei total. Aí eu parei, hoje, por exemplo, eu ainda tenho minha espiritualidade, eu ainda acredito em um Deus, mas eu não me sinto conectado a nenhuma religião mais. Hoje eu tenho a minha própria, sabe? Eu prefiro ter a minha conversa, as minhas coisas e eu, tipo assim, agir da maneira que eu acho que é certa. Então, por muito tempo a religião católica me ajudou a desenvolver algumas coisas, mas hoje eu estou totalmente desvirtuado dela. Não me sinto confortável nem com ela, nem com nenhuma outra. E olha que eu já testei algumas outras religiões e eu também não me senti tão bem recebido, então eu prefiro ter minha própria crença. Hoje você, então, se encaixaria mais no agnóstico, talvez. Isso mesmo. Daniela? Eu acho que é bem parecido com o que o Iago falou, de hoje em dia. Só que antes eu, né, cresci numa família cristã e tudo mais, que dentro de casa não era tão pregado isso. Meus pais também não vão à igreja e tudo mais, não são muito vinculados a isso, porém eles criam o que a palavra lá diz para eles dentro de casa, sabe? Eles não praticam para fora, mas sempre colocaram a palavra e tudo mais, tudo que a palavra cristã manda e tudo mais. Eu fiz todo o processo que a gente vai crescendo, vai fazendo, primeira comunhão. Vou falar porque, tipo assim, do jeito que eu cresci, eu não fui envolvido muito dentro da igreja. Sempre que eu fui imposto a ir até uma igreja, era, tipo, por força, sabe? Eu não queria e eu ia, só porque família pedia, mãe e tudo mais, obrigação, sabe? Eu nunca cresci por quero ir, então não fiz nada dentro da igreja, além do que eles achavam que era pelo menos o necessário, sabe? Então eu fiz esse processo todo, e depois que eu vim embora, eu acho que eu devo ter pisado numa igreja aqui 1 ou 2 vezes, por talvez as consequências do peso que eles me colocavam para ir antes, né? Aí chega um ponto que você às vezes se perde um pouco e fala, vou ir lá porque deve ser isso que é o necessário. Só que, tipo, em 1 ou 2 vezes eu já vi que não era. E eu acho que hoje em dia eu me sinto assim, em questão da religião, eu me sinto, tipo, perdido sem vontade de encontrar, sabe? Tipo, eu tenho as minhas coisas, eu faço, dependendo reza alguma coisa minha, interna aqui, eu sei meus princípios, e é isso que vale para mim, por enquanto, sabe? Tipo, eu não me vejo procurando e nem olhando para uma outra religião hoje em dia. Então você também, acho que meio que se encaixa no agnóstico também, né? Sim. Lucy? Vamos lá, então. A minha relação com religião e com fé, de uma forma geral, é uma coisa um pouco complicada, se é que eu posso dizer. Eu já visitei terreiro, já fui da galera da Umbanda, já vi, já participei, não sei se é culto que chama pra galera de Umbanda, mas das reuniões, né? Já fui evangélico, por conta do meu progenitor, e boa parte da minha vida fui católico por conta da minha mãe, por conta por conta da minha mãe mesmo. Hoje eu não tenho nenhum tipo de fé, nenhum tipo de crença, eu não acredito que tem um Deus ou um ser gigante que tá aí vigiando a gente e tudo mais. O que me afastou assim, de forma geral assim, da igreja foi porque, não só por conta por eu ser um homossexual e tudo mais, um homem gay e tal, e o que eles pregam lá dentro é basicamente a nossa inexistência, né?
como também tem muitas coisas erradas ali dentro, sabe? E muitas pessoas erradas ali que querem ir lá e querem ser ovelhas, mas na verdade são lobos, né, por debaixo. Então eu meio que fui enxergando isso cada vez mais, fui vendo pessoas cada vez mais e pra mim só foi perdendo sentido. Por que que eu tô aqui? Por que que eu preciso estar aqui? Por que que eu tenho que estar louvando essa figura? Por que tudo isso, sabe? Não partiu de mim ter fé, não partiu de mim e, sei lá, não aconteceu nenhum experimento sobrenatural assim. Então, por que que eu tenho que estar aqui, sabe? Porque essa doutrina. E não encontrei nenhum tipo de resposta, não fez sentido pra mim. Falei, eu acho que isso aí é só coisa de família mesmo que tá querendo me empurrar. Ou de uma forma geral, né, a sociedade querendo que eu faça parte de algum tipo de culto, de algum tipo de religião, não sei, pra tentar me encaixar em algum lugar, mas nunca me encontrei assim de uma forma geral assim. E acho que tô muito bem assim. Não preciso me encontrar, acho que é uma coisa que não me faz falta. E pra falar a verdade, se eu tiver distância pra mim é melhor. Então, é meio que isso pra mim, a minha relação com religião e com fé. Uhum. Hoje você se considera ateu? Sim, 100%. Glória a Deus. Oh, glória. Só ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Até a hora de eu pegar um avião. Eita. A hora que o avião embicar. A hora que bicar. Eu sou um pouco igual o Iago, assim, sempre fui o menino da religião também, da igreja, mas eu entendia que era quase uma coisa de automática, igual a escola, sabe? Ah, você tem que ir para a escola, você tem que fazer o catecismo. Então eu fiz o catecismo, eu fiz a consagração, eu fiz o crisma, eu fazia de final de ano com a minha mãe novena, indo na casa das pessoas, eu era coroinha também, fui coroinha. Então, eu fiz todos esses procedimentos e até que eu me sentia bem nesses, mas não era uma coisa que me despertava, nossa, como é bom, quero ir, parecer. Eu entendia muito como esse negócio de obrigação, escola, né? sabe? De obrigatório. Ah, beleza, então eu tratava, beleza, tem que cumprir essa obrigação. Tem que cumprir essas coisas para crescer, entendeu? E aí, depois do crisma, você começa a ter uma consciência de quem você é, assim, sei lá, pelos 16 anos, e eu tinha amigas que estavam começando o movimento mais forte aqui do evangélico no Brasil, então tinha muitas amigas evangélicas. Então fui em algumas igrejas evangélicas, em primos também, mas também nenhuma me fez sentir bem ou me fez sentir qualquer coisa diferente. E inclusive uma delas, que é a Assembleia, também me fez sentir mal, inclusive, quando eu fui numa missa deles. Então, não senti essa necessidade e acabei me afastando da igreja, assim. Tenho um pouco de interesse pelo espiritismo, mas também nunca foi a fundo estudar nada. Então, hoje eu vejo mais, tipo, não tenho nenhum contato com religião, mas eu tenho um contato com fé. Eu acredito em Deus, eu acredito que existe um Deus ou uma deusa, eu acredito que existe uma força maior, uma energia maior, que ajude a confortar, que ajude alguns momentos, assim, mas sabe, eu nunca fiz nenhuma mágica, quero ganhar R$1 milhão, vou rezar aqui que vou ganhar. Então, acho que é mais em momentos, tipo, de dar um conforto, de poder dar uma paz, e através de outras coisas, por exemplo, através dos animais, sabe? Eu acredito numa coisa mais assim. Mas é isso, eu tenho esse contato com a fé, mais contato com a fé do que com a religião, gente. Mas a religião de vocês, então, é... E a senhora? Eita! Foda-se! Assim, eu cresci também. Acho que eu já expliquei aqui como é que foi a minha criação, né? Eu tive várias casas, vários lugares, várias coisas, então eu participei de muitas coisas, né? Mas, como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então a minha participação na religião sempre veio desse lugar de curiosidade, né? Questionador. Eu era aquela criança chata que perguntava por quê pra tudo, sabe? O Zequinha. Uhum. Por quê? Mas por quê? Sabe? Sim. Então era desse ponto que partia meu interesse na religião. Interesse, entre aspas. Mas meu interesse na religião e a curiosidade partia disso daí. Aliás, meu interesse na religião partia da curiosidade. E eu participei mais tempo, assim... Acho que por um período muito grande eu participei da Umbanda.
Ao mesmo tempo, eu participava da católica, né? Então, começou ali uns 12, 13 anos, eu fui para fazer o catecismo. E aí, né, tava lá fazendo, não sei o quê, durante os estudos, né? Eu falei assim, meu besta isso aqui, não vou fazer, não. Tô perdendo meu tempo. Aí, comecei a não ir. E aí, o que aconteceu? Porque minha mãe tinha pedido pra eu ir, né? Então, eu falei assim, eu vou dar... Não, babarita, Silei, faço sim. Aí, eu fiz uns 2 meses, assim. Dá o quê? Uns 6, uns 7 8 domingos? semanas, Daí, né, fiz até... Fui convidada, né, pelo padre para ir fazer a liturgia lá na frente, porque ele falou assim, nossa, esse gay é muito close. Quero ela lá babarizando no púlpito. Aí eu falei assim, close, mulher, fechou, eu vou. Fui lá, balancei meu peito na frente do púlpito, foi close. Aí, né, passou um tempinho, dei meu spotlight para ele. E aí eu falei assim, não é para mim, não rola. Aí eu não fui. Aí no segundo domingo que eu não fui, a catequista ligou lá em casa, né? Aí ela falou assim, a minha mãe, ela tava falando com a minha mãe, ela falou assim, não sou eu que respondo, então fale aqui com meu filho. Aí eu falei assim, não, eu não vou mais não, viu, meu anjo? Tá ótimo, obrigada pela oferta, mas não vai rolar. Hoje não, Faro. Hoje não, o Faro mora muito longe. Acordar todo mais, domingo Faro. às 7 da manhã para ler a Bíblia, eu não tô maluca ainda. E aí, nessa aí eu abandonei a igreja católica, né? Eu já era batizado e tal coisa, mas enfim, abandonei a igreja católica. Nessa época aí eu comecei a ir para espírita e deixei a Umbanda também, não participava mais da Umbanda, por volta dos 13 anos. E aí eu entrei na evangélica, porque eu tinha muitos amigos crente ali, né? Eu tinha mudado de escola, então eu estava na escola pública, e aí na escola pública era muito diferente isso, porque na particular eu tinha mais amigos católicos. Na pública eram mais amigos evangélicos. Então aí eles começaram a me convidar para ir para a igreja, aí já vem uns recortes, né, de classes e sociedade que a gente vai discutir mais para frente. Mas enfim, aí tem esse negócio, né, das pessoas convidando para ir no culto, outra coisa. E eu fui nos cultos, assim, tal e coisa. Aí meu amigo a mãe dele era ministra da igreja, né, no caso ali, a obreira da igreja. Aí eu fiquei o quê? Operadora dos slides, eu coisava os slides para elas cantar, porque eu não tinha voz, né? Infelizmente. Mas eu participei também. Eu gosto de ir para cima. Eu gosto de ir para cima. Eu quero influência. Você entendeu? Eu gosto de influência. Poder. Eu gosto de poder. E aí eu fui lá, tava lá, e era slide, aí ela colocava lá para os gaysinhos tocando violão, não sei o quê. Eu sentava do ladinho deles, mudando os slides. Eu gosto de close. Não gosto de ser gente normal, não. E aí, teve aí esse períodozinho, né? Aí eu tava vendo, né, eles falando que não sei o quê, que aqui é a igreja do Senhor, que o diabo é o pai da mentira, não sei o quê. E eu olhava aquelas pessoas, eu falava assim, mas eu já vi muita mentira de vocês são bem mentirosos, inclusive, né? Aí foi quando eu comecei a perceber o que é hipocrisia, você entendeu? E aí já me desencantou de novo, já cortei aí pela raiz, já não fui mais, não frequentei mais. A espiritismo, ainda eu frequentei assim umas 3, 4 vezes eu fui ainda para o centro e aí já parei também. E aí eu entrei na minha fase bruxa, você entendeu? Aí eu fui estudar xamanismo, já fui estudar Wicca, já fui estudar, sabe, essas coisas assim, mais místicas. Aí virei uma gay astróloga, aí aprendi a jogar tarô, aí eu aprendi a ler Virou minha amiga Pocoleste. A Pocoleste. Aí eu já peguei assim umas borras já ia ler as borras do chá. Já leram borra de chá? Já li a porra no café. Entendeu? Aí eu já fui ler essas coisas, já fui entrei na minha era mais mística e tal e coisa. E aí, com uns 17 para os 18 ali, foi onde essa era meio que acabou. Entre aspas, ela estava, né, já dissipando. E aí eu fui full ateu. Agora, hoje em dia, eu me considero ateu. Porém, não posso descartar que acho, sim, astrologia incrivelmente divertida. Tarô, acho divertidíssimo. Todas essas artes místicas, gente, para mim, no meu coração. O resto, realmente, não tem nada a ver.
Mas as artes místicas, close demais. É tipo você. Aí as pessoas perguntam: mas você. Astrologia não serve pra nada? Não. Da mesma forma que não serve de nada você saber qual é a sua casa em Hogwarts. Porém, você sabe. Você entendeu? Pra mim é a mesma coisa. Eu vou saber o meu signo, eu vou saber o meu ascendente, eu vou saber a minha lua. Do mesmo jeito que eu sei que eu sou sonserina, você entendeu? Sim. E É a hoje mesma sua coisa. fé você não tem, então você é ateu. Hoje eu me considero ateu, sim. Fé, não. Inclusive, essa pergunta, né, gente? Religião e fé. Qual a diferença aí pra vocês? Bom, pra mim é isso, né? Eu falei, não tenho religião, mas tenho fé. Sim. Se chegar então o Obi-Wan Kenobi e fala pra você, você é um Jedi, você vai falar o quê? Não precisa de religião, pode ir embora. Bem isso. Eu acho que a gente também se encaixa nessa questão que o Zico falou. Tipo, vocês são Jedi também. Todo mundo é Jedi. Mas a gente tem fé, tipo, às vezes a gente pensa num poder maior, assim, tipo, Sim. parece, sabe, tipo, se você não tá bem e tudo mais, você meio que tenta sugar alguma energia, sabe? Pra se compor de novo e seguir. Não é nada, tipo, igual o Zico falou, eu quero ganhar não sei quanto. Não, eu quero talvez ter força para fazer isso, sabe? Eu acho que é uma coisa mais assim. Sim. Concordo. Eu acho que é a mesma coisa. São coisas diferentes, você ter fé e religião. Você ter fé é você acreditar em algo. Sim. E a religião é mais um dogma, uma caixa com regras que você tem que seguir, que se você não seguir, você vai pro inferno. Sim. É mais a organização, né? A organização é religião, né? É uma seita, sabe? Mais ou menos isso, assim. Lucy? Eu acho que também é a mesma coisa, viu? Religião é como se fosse uma doutrina, né? Você tem as suas regras lá, você tem que fazer tudo certinho lá, né? Certo aos olhos de sei lá quem, do que tá escrito. Senão você não, né? Você tá pecando. E fé é exatamente isso também, tipo, você acreditar em algo, né? Acreditar num ser Mas hoje divino. você não tem fé também, né? Eu prefiro ter, se for fé em alguma coisa, eu prefiro ter fé em mim e nas pessoas que eu gosto à minha volta. Por exemplo, eu tenho Eita, ficou lá, mas não fez não. Mas não fez não. Eu prefiro ter fé, por exemplo, na madrinha, que eu tenho certeza que um dia ela vai crescer cada vez mais na Twitch. Eu tenho fé no esforço dela. Eu tenho fé na G, que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela vai alcançar os objetivos dela. Eu tenho fé no Iago, tenho certeza que o RPG vai continuar sendo barbarizante e tudo mais, que ele vai crescer cada vez mais. A mesma coisa com o Dani, a mesma coisa com o Lipe, a mesma coisa comigo também, com os meus esforços. Esse é o tipo de fé que eu prefiro ter do que uma energia ou um ser divino, uma sabe? entidade, né? Tem uma coisa que o Gré fala que eu acho muito interessante, assim, que as pessoas elas medem a ética dela com temor a Deus. E isso é perigoso mesmo, né? Porque se você não vai ser bom porque você é bom, você vai ser bom porque você tem medo de alguém fazer alguma coisa com você. É meio complicado isso, né? E a religião trabalha isso, né? Trabalha com temor. Temor a Deus, né? Toda hora você ouve isso. Desde criança, né? Cuidado, senão Deus vai te pegar, isso aqui. Então, Deus não vai gostar disso. Então, você já cria uma ética em cima de um temor, de um medo, né? Não deveria ser. Falar, a religião pode ser medo, né? Pode ser denominada como medo. Eles pregam o amor, mas na verdade é o medo. Na base do medo. O amor na base do medo. A base da posição. E aí você tem outro problema, que é que eles dizem que o amor de Deus é... Como é que é? Ai, gente. Está em todos os lugares. Não, né? O amor é amor fraterno? Não. Incondicional. Amor incondicional. Incondicional. Né? O amor de Deus é incondicional, porém cheio de condições. Você entendeu? É incondicional, mas você não pode fazer isso, isso, né? É incondicional, porém aqui são as condições. Extremamente seletivo, né? Então, assim, é meio... né? E já tem o negócio também de se Deus é bom, né? Por que ele vai te condenar a sofrimento eterno? Então, assim, isso é verdade. Existem muitas dualidades e contradições dentro da religião organizada que eu acho que eu conseguia ver isso de alguma forma, ainda que eu fosse muito novo, mas
é aquele negócio de estar sempre questionando e perguntando. Eu acho que em algum momento eu falei assim, tá esquisito esse papo. Acho que vocês também não estão entendendo o que vocês estão falando. Me dá uma licença que eu vou fazer outra coisa, sabe? Aham. Eu acho que foi isso que aconteceu para mim nesse período de afastamento da religião, sabe? Mas é um problema, né? Porque a religião não gera o questionamento, né? Ela nem gosta do questionamento. Então é difícil você ver. Então, mas aí eu acho que tem um negócio da criação. Porque, por exemplo, você vem de uma casa, seus pais são casados até hoje, é tradicional, vocês uma família de papai, mamãe, 3 filhinhos e é isso, sabe? É muito tradicional. Então você teve uma criação tradicional. Acho que, né, boa parte de vocês tiveram, durante pelo menos um período, tiveram alguma coisa desse tipo, de tipo, você ter um símbolo tradicional ao qual você tem que seguir e é daquele jeito ali, sempre foi e sempre vai ser. Aham. Como eu não tive isso, assim, quase nunca, né? Tipo, essa criação tradicional, eu pai, nunca mãe, tive irmão. essa criação tradicional. Eu acho que por eu ter crescido, como eu falei, muito solto, muito fora de tipo um núcleo, né? Então eu tive que crescer muito sozinho, muito para mim mesmo e muito rápido. Aí eu acho que me permitiu acessar esses questionamentos, entendeu? Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas falam desse jeito? Porque eu tinha que fazer sozinho, então eu tinha que entender sozinho, assim, entendeu? Aham. E aí eu acho que veio esse negócio de me desassociar muito mais facilmente porque eu não estava aprendido a nada, né? Nunca estive preso a nada. Então, quando eu aprendi a coisa, por exemplo, com a minha mãe, eu aprendi a ser bom e não a ser bom por causa da religião, por causa de Deus, por causa de qualquer coisa. Sim. Então, isso é uma coisa que eu peguei muito da minha mãe, de tipo, ajudar as pessoas porque você pode ajudar as pessoas. Sim. Não porque Deus mandou você ajudar as pessoas, entendeu? Sim. Agora uma polêmica. Vamos começar com as polêmicas. Polêmica agora. Vou compartilhar um pensamento, mas eu vou compartilhar em forma de pergunta, que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que a religião, independente qual religião que seja, é uma forma de controlar as pessoas? Lógico. Com toda certeza. Lógico. Eu acho que não à toa certeza. tem aí um período da história do mundo que foi governado pela religião, né? Justamente. Não à toa a gente tem aí modelos de... como é que fala? Qual é o nome do modelo político de religião? Esqueci. Alguma coisa do Theo, né? É teolicismo. Teocracia, isso. Muito obrigado. Teocracia. A gente tem modelos aí pelo mundo de teocracias, né? Então, assim, é um modelo político. Teocracia é um modelo político onde a religião manda. Teve um período da história, que lá na Idade Média, chamado Idade das Trevas, onde a religião imperava, né? O cristianismo. Sim, né? O cristianismo, principalmente, obviamente. Então, a igreja sempre foi um poder, né? Na verdade. Sempre foi um poder, exatamente. Sempre foi um Durante poder, poder de peso, né? todos os governos do mundo, sempre estava lá o clero, né? Não à toa tem o próprio recorte dentro do governo, o clero sempre mandando em uma boa parte da população. Isso daí é arrebanhamento. Até poucos anos atrás, o Papa era lido como um líder mundial. Exatamente. Né? Ainda é. É que hoje não tem tanto peso. O peso da Igreja Católica deu uma caída, tá em queda. Mas até uns 30 anos, o João Paulo, a Madonna, vivia brigando com o João Paulo, a Shania Conner, porque ele ditava regras pelo mundo mesmo. Sim. Não pode abortar, então, tipo, era tido como regra aquilo. A mulher, sabe, era como se fosse um governador do mundo mesmo. Não à toa existe um país próprio, né? Com uma moeda própria, com uma língua própria. Tem um país, né? é a única religião que tem um país deles, assim, né? Então, com certeza é para poder controlar as pessoas, né? Sim, com certeza. Mas aí também eu acho que tipo, a gente não vive num mundo de sociedade em que talvez se as pessoas não terem esse controle seria um surto, seria uma anarquia. Não sei, entendeu? Não sei se, tipo, não que seja bom, mas que a sociedade que a gente criou hoje, as pessoas necessitam disso, que a gente teria que quase criar uma geração inteira sem religião para poder poder ser boa, por exemplo, entendeu? Porque as crianças já nascem hoje já ouvindo esse besterol, de que você tem que ser boa por causa de Deus. Aí se você amanhã depois não ter nenhuma religião, sabe, quase resetar a vida, resetar a existência. Eu acho que no tempo de hoje, sim. Eu acho que é meio que não é bom, mas é meio que você colocar ali um cercadinho para algumas pessoas, né?
e falar assim, você pode ir até aqui. Uhum. Passar daqui você não pode. Se isso fosse implantado, essa ideia do Vai-Chico fosse implantado há milhares de anos atrás, né? Sim, Que a gente com já tivesse esse certeza. reset assim, eu acho que não seria um problema hoje em dia. A gente teria uma Eu acho sociedade que, muito mais diferente. com certeza, eu acho que se filosofia tivesse sido mais aproveitada do que religião, né? Porque aí eu acredito que sejam duas coisas separadas, né? Por mais que religião esteja dentro da filosofia. Mas a fins de, né, governabilidade, mas se filosofia tivesse sido mais aplicado, o ensino moral, ético e tal coisa tivesse sido melhor aplicado e funcional dentro da filosofia, ao invés de usado através do medo da religião, aí eu acho que sim. Hoje em dia realmente não tem mais o que fazer. Até porque a gente, como eu disse, a gente já passou por um período da Idade Média onde ciência, filosofia, tudo foi achincalhado e caiu, a gente tem que se reerguer de novo enquanto humanidade, né? Então, tudo já foi dizimado ali. Então, os avanços que poderiam ter sido feitos durante aquele período de mais de 500 anos não foram, né? Se perderam. Então, não tem mais o que a gente fazer. A gente já está aqui nessa aqui. Aí, questionar se ou se não é meio que... Meio difícil, né? Meio difícil, né? Não tem balança que a gente possa pesar isso. Porque é meio que... Tipo, é substituível, mas não agora, talvez, né? Tipo, já foi substituível. Dá para trabalhar. Dá para não trabalhar. A curto prazo. Não a curto prazo, né? A muito longo prazo, eu acho. A muito longo prazo. Eu acho que desde o começo já dá para realmente educar e cuidar da criança, com certeza, visando sempre em ser uma pessoa mais bondosa possível, né? O mais ético possível, do que ficar encaixando nela medo, dentro de uma doutrina. Em cima do medo, porque se ela se encaixa não, se ela fica refém dessa doutrina e um dia ela não tem mais isso, então quer dizer que ela joga todo esse ensinamento de pessoas boas, de ser uma pessoa boa aos olhos de Deus, ela vai jogar fora e vai se tornar uma pessoa oposta, vai se tornar uma pessoa, sabe, disruptiva, sabe? Sim. Eu acho que pra mim seria mais interessante criar a criança, criar o adolescente e tudo mais, criar mesmo. Pra estar ali, os pais estarem ali cuidando e tudo mais. Visando sempre pelo não só o melhor, o bem-estar dele, como a relação dele com as outras pessoas. Sim, eu acho que isso é muito mais importante do que, né, cercá-lo por uma doutrina e tudo mais. Mas aí a gente vê, até fui buscar aqui o número para não falar besteira, e tem os países hoje que são mais desenvolvidos, são os que têm mais números de ateus. Sim. Então você pega a Holanda, por exemplo, 40% da população. Você pega no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. Então tem essa linha também, né? Que aí vai, porque você falou de trabalhar filosofia, trabalhar ética, né? Hoje a gente não tem essa matéria nas escolas. E as pessoas, né? Isso não vem, tipo, todo mundo acha que vem com as pessoas. Não, você precisa ensinar as crianças a terem ética, a terem moral, entendeu? E a gente não tem essa aula na escola. Sim. Então, os pais, talvez, em algum momento, faziam isso. Hoje não tem, né? Acho que porque os pais já não têm também isso, né? Sim. Então, você vai perdendo ao longo do tempo. E cada vez mais vai piorando. As pessoas, ao menos, vão ligando mais a ética à religião. Que é uma ética hipócrita. Sim. Que nem você falou. Então, tipo, beleza. A quantidade de pastores sem vergonhas que tem aí, né, pelo mundo, então, tipo, é só uma ética falsa, não é verdadeira, né? Você não ajuda a pessoa porque você é boa, porque você acredita em Deus, você ajuda a pessoa porque você tem medo, então, não sei, é um movimento complicado e cada vez mais piorando. Agora, a pergunta é, por que está aumentando isso, principalmente no Brasil? Por que está aumentando esse movimento de conservadorismo, de força da religião, principalmente da protestante, da evangélica no Brasil? Nos Estados Unidos, a maioria é protestante já. O que vocês entendem? Por que acontece esse movimento de crescimento do movimento protestante, assim? Eu acho que é porque eles começaram a usar suas próprias palavras e não as que, tipo, realmente fazem sentido. Eles colocaram o que eles acham que é melhor, sabe? Tipo, colocar um medo ali ensinando uma coisa ruim, sabe? Por isso que entra nessa parte, tipo, da religião
Hoje em dia, a gente tentar fazer... Tipo, a pessoa tem que ser boa. Então, você tem uma palavra só. Seja boa. E não uma regra, um livro que 20 mil pessoas criaram ali com palavras escrotas, preconceito e tudo mais, que é o que é passado, com medo, né? Tipo, você passa um preconceito botando medo na pessoa. Em vez de chegar nela e falar, seja boa, só isso. Tem as suas crenças, sabe? Tipo, acredite e tudo mais e não faça mal para outra pessoa. Eu acho que é isso, tipo, criar novas palavras, novas frases, assim, criar novos princípios que não levam o que era antes. Eu penso nisso, mas eu penso muito... Eu volto naquilo que a gente comentou sobre o controle. Eu acho que as coisas estão chegando num ponto, assim, as pessoas estão começando a ter mais liberdade de expressão, as pessoas estão começando a trabalhar mais naquilo que elas querem trabalhar, então elas estão tirando um pouco as amarras que a religião trazia e focando mais nelas mesmas, fazendo aquilo que elas têm vontade. E eu vejo que essas pessoas que sempre pregaram a vida inteira isso, elas estão sentindo que a coisa está ficando descontrolada. Então elas querem voltar para o controle. Então por isso que eu vejo esses movimentos crescendo com esse impacto. Eu imagino que seja muito isso. Então, não vamos dar a liberdade que eles buscam, vamos voltar àquela ideia escrota que a gente tinha, onde a religião dominava tudo, e só isso é correto e aquilo, acabou. Então, eu penso mais ou menos nesse ponto, sabe? Esse regime totalitário ali, religioso, ou sei lá o que for, que eles querem implementar dentro da sociedade, novamente. Sim. Eu acho, gente, que é muito... Eu não vou falar todo, porque não tem como a gente falar tudo, mas eu acho que, por uma parte, é pela carência. Porque as pessoas são muito carentes de tudo. Então, eu vou citar um exemplo que eu via muito em todas as igrejas evangélicas que eu já passei, que é a apelação. Então, eles apelam muito para... toda pessoa que vai para um culto pela primeira vez é porque ela está passando por algum tipo de dificuldade. Tipo, seja financeira, seja sentimental, enfim. E ela vai e a pessoa usa aquelas frases de impacto, que é, você está passando por uma dificuldade. Show. Você está sofrendo no sentimental, você não tem dinheiro, você não tem aquilo, Deus vai te ajudar. Só que, tipo... Deus tem um plano para você. Sabe? Deus te ama. Tá, tudo bem. Eu acredito que Deus me ama, show. Isso é óbvio. Se Deus existe e é o criador de tudo, ele ama toda a sua criação. Isso é óbvio. Uhum. Mas eles usam muito disso e são palavrinhas que, naquele momento que você tá fraco, aquilo vai pegar você. De uma forma ou de outra. Aquilo vai entrar no seu coração como uma flecha num alvo. É muito Sim. disso. Então, isso pega muito você e... ele viu que ele pegou você aceitou Jesus. Então, primeira coisa, vamos trabalhar isso aí. Então, é como se fossem escadinhas, sabe? Aqueles que a igreja protestante ela vai fazendo. Sim. Então, é literalmente isso. É o coach religioso. Exatamente. Exato. Tem muito rehab, né? Tem muito rehab que a igreja faz, que quem deveria fazer era o governo. Sim. Né? Então, Sim. reabilitação de pessoas que usam drogas, com álcool, com depressão, né? Hoje você não tem movimentos governamentais de rehab em cada esquina. E a igreja tem. Então, querendo ou não, o primeiro momento das igrejas, e também não vamos generalizar, existem algumas igrejas que são comunidades boas, entendeu? Que fazem realmente o bem, entendeu? Não dá para generalizar que todas as igrejas não prestam. Tem alguma parte ali, por mais que, sei lá, uma igreja da esquina X pode ser que seja boa para o bairro. Então, tem esse primeiro momento da igreja que ela acaba ajudando essas pessoas. Sim. Que talvez não seria a obrigação da igreja fazer isso. Não deveria ser. Não deveria ser obrigação, entendeu? Deveria ser obrigação de um governo. Na verdade, eu acho que até é. Não. Se for baseado na dogma deles, sim, se for baseado, porque, sim. Mas como sociedade, como Estado, sim, não deveria ser obrigação. O Estado deveria suprir, não deixar uma igreja fazer isso. O problema é, a igreja tem dogmas que ela precisa demonstrar que segue. Sim, então, o mínimo que ela deveria fazer é acolher quem precisa. Para a existência dela faz sentido. Faz sentido. Que não fazem, né? Na verdade, não fazem. E não fazem sempre. E eles não fazem, exatamente.
muitos dos que fazem, a gente já viu aí os exemplos, né? Vi que fazem, na verdade. Mas... e a gente, por exemplo, você pega o Padre Júlio. Sim, com certeza. O Padre Júlio é um cara da Igreja Católica e ele realmente prega o bem, independente de qualquer coisa, entendeu? Sim. Ele foi aqui em São Paulo quebrar pedregulho que a prefeitura tinha colocado para os moradores de rua não morar. Sim, então, tipo, é uma pessoa que é da igreja e não é podre, entendeu? Pelo menos o que a gente conhece dela, entendeu? Prega o bem. Então tem pessoas boas dentro da igreja, mas aí que tá, a questão é que elas são boas por serem boas, não porque elas estão na igreja, né? Sim. Justamente. E aí queria até ver, tipo, o nosso papel como LGBT na igreja. Porque tem muito isso também. A gente tem aqui foi exemplo de todos nós, que praticamente fomos expulsos, né? Não nos sentimos acolhidos nesse ambiente e acabamos sendo expulsos. E hoje tem muita igreja, por exemplo, a Bola de Neve, durante um momento, explodiu como sendo a igreja LGBT, assim, na minha adolescência, né? Sim. Como vocês veem esse movimento de LGBTs e religião, assim? O que vocês acham? Que é uma coisa válida, que é uma coisa que... Eu acho válido porque, como eu falei, né? Essa procura pela carência, e uma coisa que a gente entende bem, a gente que é LGBT, é a carência. Nós somos carentes de muitas coisas. Sim. Mas o pessoal que é carente, que acredita nesse ser divino e tudo mais, essas igrejas que têm isso de pregar literalmente o amor de Deus, né? Sem distinção e tudo mais, porque, gente, eu já falei isso aqui uma vez no podcast, eu vou repetir. Na Bíblia não tem nada falando de homossexual, não pode. Porque não pode gay, porque não pode lésbico. Você não vai encontrar, você vai ler, reler, você vai comer aquele livro, você não vai achar nada. Tipo, não existe. Então, para quem busca esse tipo de fé, é importante. Só que, até mesmo, o velho Chico citou a Bola de Neve, até mesmo a Bola de Neve, que cresceu, né, teve esse boom com uma possível dominação LGBT e tudo mais, tipo, até ela tem o seu próprio preconceito com pessoas LGBT dentro. Sim. Outro exemplo é a Umbanda, o Candomblé, que eu nunca fui, mas eu vou citar aqui relatos que eu já ouvi de conhecidos meus que já foram, principalmente travestis, que já foram e essa religião também prega essa liberdade e tudo mais, de você poder ser quem você é, e chegar lá e falar, não, você não entra no meu terreiro. Sabe? Só que, tipo, você não vê nada do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, falar que não pode. Sabe? Tipo, é muito da pessoa. Sabe? É a pessoa que tá ali comandando que faz o líder daquele lugar que Exato. que representa aquilo ali, né? Exatamente. Mas dependendo do que você procura, aonde você procura, eu acho que é importante, sim, se é o que você quer. Você, como pessoa LGBT, que quer ter esse toque espiritual, essa troca de experiência espiritual, eu acho importante. Sim, eu queria falar um negócio que eu li um livro espírita uma vez. Lembra desse livro? Lembro. E aí eu acho que tem muito preceito dentro de alguns âmbitos do espiritismo que levam isso, que eles... Nesse livro, basicamente, era um livro psicografado que dizia que a pessoa, aquele personagem, no caso, uma pessoa homossexual, ela veio homossexual, ela nasceu homossexual porque ele estava pagando por alguma coisa que ele fez em outra vida, e essa alguma coisa era, obviamente, pedofilia, lógico, né? Que a religião sempre tenta imputar desse jeito. Então ele estava pagando que numa outra vida ele foi um pedófilo, um rei que abusou de meninas e não sei o que lá. E aí ele veio nessa vida como um homossexual. Então tem muitas dogmas que vão se misturando e acabam uma influenciando a outra e se dividindo em várias religiões diferentes. Porém, o preceito está ali, né? Então aquela religião criou uma forma de levar esse preconceito à frente, né? Ela trouxe aquele preconceito para a própria religião de vontade própria, né? Trouxe, porque ninguém obrigou ela a colocar lá, simplesmente trouxeram essa dogma e falou, isso aqui, você está passando por isso na sua vida, né? Porque, obviamente, você é um gay, nasceu um gay, porque em outra vida você fez alguma merda, então você tem que pagar por isso, né?
Então aí já tem uma representação kármica, já tem um negócio de reencarnação, de vidas passadas e não sei o que, preceitos que são espiritismo, e aí você traz um recorte social que é o preconceito contra LGBTs, e você precisa imputar isso também, porque a religião, de forma organizada, é, como tudo na vida, um eu contra eles, né? Você fecha o seu clubinho, você tem ali a sua religião, o seu time, e precisa ter um inimigo. Porque se você não tiver um inimigo, por isso que a gente tem Deus contra o diabo em todas as religiões, né? Para você se organizar enquanto religião, você ter uma elevação moral, você precisa de ter um inimigo que está contra essa moral, né? Então todas as religiões têm isso em comum, é o bem contra o mal. Sim. E se nós somos o bom, a gente precisa encontrar o mal. Na Idade Média foram as bruxas que queimaram aí horrores, né? Passaram a ser os gays ali num período muito grande ali do século XX. E hoje em dia tem as trans, né? Estão aí morrendo a paulada no meio da rua, estão morrendo queimada no meio da rua. Então, cada hora esse inimigo muda de forma, porque você precisa de um inimigo moral, físico, né? Porque o diabo não existe, não está em lugar nenhum. Você precisa de uma representação física dele. Hoje em dia são as travestis e as trans na rua. Então, para você se organizar enquanto religião e sua religião ser validada, você precisa de um inimigo visível, né? Sim. E aí é isso que eu acho que entra a ferramenta de politicagem do nós contra eles, e você ter um grupo inimigo, né? Aquele grupo que defende as travestis, aquele grupo que defende os gays, os direitos LGBT em geral. Você defende as pessoas contra o racismo, né? Porque religião também foi incitada para usar durante a escravidão, né? Religião católica, principalmente, foi usada para escravizar pessoas, né? Que os negros estavam naquele lugar de submissão porque era a vontade de Deus, porque estava na Bíblia, não sei o que lá. Né? Tudo eles usam, conseguem contornar para tornar um inimigo para usar enquanto ferramenta. Eles precisam usar de ferramentas, né? E aí usaram os negros, agora usaram os gays, usaram as travestis. E aí esse movimento de política, como você falou antes, de os países ateus, que de maioria ateus, são os mais desenvolvidos. Mas por que isso? Não é coincidência. Você citou um monte de países, a maioria colonizadores ou colônias não exploratórias do Reino Unido, né? São colônias britânicas, por exemplo, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, etc. São colônias não exploratórias do Reino Unido, sim, certo? O que aconteceu com as exploratórias? Que a gente tem a Índia, sim, superpopulacionada, poluição, IDH baixíssimo, só tragédia. Religião lá em cima, né? Porém, uma colônia exploratória. Sim. Né? Então, tudo isso, a religião fomentou a maior parte das tragédias no mundo, inclusive colonialismo, sim, né? Claro. Porque senão não teriam chegado aqui os Anchieta. Exato, né? Os bandeirantes não teriam chegado aqui, colonizado tudo, acabado com a religião dos índios brasileiros e tal, etc e tal. Então você precisa disso como ferramenta para induzir um povo, para induzir um inimigo, para induzir a algum lugar que você quer chegar. Na sua original, vai tudo bem. Você está recebendo riquezas, você está crescendo. Quando você cresce, você tem condições de estudos, você cria universidades, você cria ciência, você cria filosofia, você cria tudo com o dinheiro que você está tirando de algum lugar. Quem está ficando pobre, lógico, vai descer mais ainda naquela ideologia que você está colocando, que é uma religião sua. Você prega dogmas, você cria mais preconceito, você cria mais coisa ali dentro, você quer que eles guerreiam entre si para que você só chegue e domine. Sim. Né? Enquanto o seu povo está crescendo. E se você cresce, a religião, na verdade, ela vem desde lá dos gregos para contar a origem das coisas. Você conta a origem do amor, a origem do relâmpago, a origem do... enfim, etc e tal. Você cria histórias para contar a origem das coisas. Quando você tem ciência, que você consegue explicar a origem das coisas, né? O raio acontece por causa do movimento magnético, não sei o quê, a atmosfera bate, um puxa o outro, pronto, eletricidade, né? Então, quando você entende as coisas, você não precisa mais da religião. Ela passa a ser opcional, exatamente. E é isso a explicação do porquê
essas colônias não exploratórias se tornaram super desenvolvidas e hoje são ateias. Não é uma coisa puxando a outra, né? Na verdade só que ao contrário, não é porque eles são ateus que eles são bem desenvolvidos. Eles são bem desenvolvidos porque eles exploraram, entendeu? Sim. Então, hoje eles são ateus porque são bem desenvolvidos, entendeu? É só isso. Não agora, as colônias, a gente precisa olhar também nesse recorte de sociopolítica. Por que elas continuam sendo exploradas desse jeito e por que a religião é tão grande nelas? E, principalmente, por que está crescendo o evangelicismo, né? Eu estava vendo um recorte essa semana, né? Sobre a demonização dos feriados religiosos católicos. Aqui no Brasil a gente tem Carnaval, que é de origem católica, a gente tem Páscoa, que é de origem católica, a gente tem o Natal, que é de origem católica, né? Evangélico não comemora Natal, não comemora Páscoa, não comemora essas coisas, né? Por que existe essa demonização sobre essas coisas? Capitalismo, de novo. O capitalismo criou o colonialismo, o capitalismo criou essas ferramentas de movimento em massa política. Você precisa, cada vez mais a gente vê os donos de empresas, não dá para ser empresário no Brasil, é muito feriado, e não sei o que, não sei o que lá. Quem já não viu isso? Sim. Né? Ano passado até o Lula falou isso, né? Ano que vem não vai ter tanto feriado, vai ser ótimo para a produção no Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí é o capitalismo que... Exatamente, agindo, mas né? O capitalismo usa de que ferramenta? Religião. Porque agora você demoniza essas datas que são comemoradas no catolicismo através de uma religião que não comemora essas coisas. Você cresce, ensina a população que elas precisam demonizar essas datas. Você não ouve ninguém falando bem do carnaval hoje em dia, né? Todo mundo gosta do feriado, obviamente, porque a classe trabalhadora precisa descansar. Na verdade, ninguém nem sabe qual é o motivo do carnaval. Exatamente. Porque alguém aqui sabe qual que é o motivo do carnaval? Não. Não. Mas era a festa da carne que antecedia a 40 dias antes da Páscoa. 40 dias antes da Páscoa. Então a gente pode fazer tudo que carnaval, né? É a festa da carne. Você poderia fazer qualquer coisa antes de você entrar em período de peregrinação. Exatamente. Você expurgava o pecado do seu corpo para no final você ter o renascimento. Isso. Essa é a ideia. Então você demonizar tudo isso, você já tira isso do caminho, então já não tem mais feriados. Você está visando a crescimento evangélico. Exatamente. Na verdade, não. Você tem o crescimento evangélico em prol de uma predatoriedade capitalista. Eles querem predar em cima do trabalhador, obviamente, porque são empresários, eles precisam de lucro, e eles vão lá em cima do que está errado para eles, no caso o feriado, que é de origem religiosa, e essa origem religiosa não compartilha da religião deles. Eles fazem o quê? Vamos demonizar, isso aqui some, eu ganho mais. É isso. Então a gente tem que entender aonde parte as coisas, os movimentos, principalmente dentro da religião, porque assim, o Brasil é extremamente religioso. É um país extremamente... Sempre foi, desde a colonização. Exatamente. Éramos católicos, hoje em dia, em crescimento, tem o evangelicismo, porém, a gente precisa entender os movimentos que entram aí, né? Você cria esse movimento de que é exatamente um projeto teocrático, né? Cada vez mais pastores ganhando eleições. Sim. Então você tem um projeto teocrático crescendo, igreja não paga imposto, igreja não paga... não precisa... Como é que fala? Declarar bens, né? Sim. Não precisa declarar bens. Então você cria esses movimentos políticos, que são puramente políticos, dentro de uma religião, numa fachada, para que você avance as intenções de uma outra pessoa, né? Uma pessoa específica que está ali para angariar bens para ela mesma. Né? Sim. Eu não sou tão pessimista quanto você. Ah, sim. Eu acho que ao mesmo tempo em que você tem um movimento crescendo de um lado, você vai forçar o outro a crescer. Sim. Então eu acho, por exemplo, os movimentos anti-religião também tendem a crescer. A gente tem visto muitas pessoas, e aí anticristianismo, talvez, né? Porque você vê as outras religiões ganhando força, né? Principalmente aqui no Brasil, o povo negro tem conseguido recuperar a força, né, das religiões de matriz africanas. Então, ao mesmo tempo que o cristianismo vai crescendo, que os evangelhos vão crescendo, você tem um crescimento do outro lado também.
E aí mesmo na política. Sim. Se ao mesmo tempo que você tem muitos pastores ganhando, eu acho que nos próximos anos tende a muitas pessoas pretas, muitos LGBTs crescerem também na política. Acho que um está mais avançado do que o outro. Sim. Então o crescimento vai ser desproporcional. Mas ao Sim. mesmo tempo, acho que vai ter esse crescimento. Acho que Aí você fala uma coisa que eu gosto de citar muito, que é Newton. A segunda lei de Newton. Uma força gera uma força igual, né? Da direção oposta. Reação. O problema é o seguinte: números vencem guerras, né? Sim, exato. Essa aqui é a questão. Qual é o número de evangélicos no Brasil? Qual que é o número é contrário? exatamente. Você entendeu? Mas Então, eu acho que, por exemplo, eu esse vejo muito hoje o evangélico como um movimento capitalista. Lógico. Então eles vão Toda religião desde sempre. Sim. O catolicismo também foi vai ter um momento capitalista. que eles vão olhar e vão falar, tipo, se a gente aceitar gays, a gente vai crescer mais rápido. Não apenas isso. É só você olhar para o Papa, vestido de ouro em cima e embaixo. A rainha do capitalismo, ela. Mas é isso. Eu acho que aí talvez Sempre você... foi. É complicado. Certo. Uhum. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Agora desabafem, gente. Agora desabafem, eu até suei, tô suada. Não, mas eu concordo. Eu gostei muito do ponto que você trouxe, Gê, e que o Lipe também trouxe. Eu acho que tem muito a balança, vamos dizer assim, das coisas. É claro que uma balança tá pesando mais, um lado tá pesando mais que o outro, né? Mas, assim, quando você tinha perguntado essa questão da religião lá atrás, eu não acho que, igual de o LGBT buscar a religião, né? A gente tem pessoas que, dentro da sigla, né, LGBTQIA+, que procuram a religião ainda, que necessitam dessa espiritualidade, mas aí também tem que entender de onde que eles estão buscando isso. Seria desse ponto da carência que a Madre falou? Seria por uma influência próxima? Por que eles estão buscando isso? Porque talvez a religião é aquilo mais próximo que eles possam ter, ou eles não têm mais nada? Porque aí entra aquela questão do movimento de, por exemplo, por que eu tinha citado da religião querer controlar as pessoas? A gente foi desenvolvendo, a ciência foi crescendo. Hoje as pessoas que às vezes entendem uma carência, às vezes é uma doença emocional, é uma doença mental. A ciência foi crescendo, foi estudando, entendeu que são condições. Hoje existem condições a qual as pessoas elas estão sujeitas a ter, independente da fase, se já nasceu, se adquiriu ou do que passou. E a ciência hoje tem cura para isso. Existe hoje psicólogos, psiquiatras que você consegue se medicar, se cuidar e se sentir bem. Então, meio que você supre, entre aspas, esse tipo de carência. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho distúrbios de ansiedade, eu tenho distúrbios de depressão. Não é a religião necessariamente que vai me salvar, né? Então, eu encontrei uma solução melhor na medicina moderna. Então, isso acaba que, acho que confrontou muito isso a religião. Por isso que acho que a religião começou a entender assim, poxa, eu tô perdendo. O que eu posso fazer para contrabalancear essa escala que vem vindo da ciência moderna, né? Da medicina moderna. Então, eu acho que tem muito isso. Hoje a gente também se entende assim. Hoje você consegue cuidar de você, dessa condição que às vezes você se encontra, através de um médico, de um profissional que vai te cuidar muito melhor do que, às vezes, um padre, um pastor ou um representante. Porque, na minha visão, a religião ela pode ser muito boa no papel, ela tem, igual a Madre falou, a Umbanda, a religião católica, a evangélica, tudo no papel muito, muito belo, muito bonito. Porém, enquanto a religião ela for dominada por humanos, por pessoas, ela vai ter ainda a opinião daquela pessoa dentro da religião. E isso que é o problema. Eu acho que, igual eu dei aquela comparação lá no comecinho, que eu vivi a religião católica dentro do Brasil, eu vivi a religião católica fora do Brasil, em uma igreja específica, não vou generalizar que é o país inteiro que pregue dessa maneira, mas naquela igreja específica, ela recebia os LGBTs, ela prestava serviços da comunidade carente. E assim, seria o quê? Será que a figura do padre naquela igreja, que era diferente, igual você citaram o padre Júlio no caso, ou seria a religião que sempre foi assim, e as pessoas aqui, pelo menos na igreja que eu frequentei também aqui no Brasil por muitos anos, da minha vida inteira, praticamente 20 anos, pregava de maneira castigadora, né? Então, eu acho que vai muito disso, buscar entender você, o que você está buscando. É por influência de alguém ou por você mesmo, né? Então, é mais ou menos esse ponto que eu queria trazer também para a gente conseguir
até quem está ouvindo a gente buscar entender isso, né? Se a religião, ok, a espiritualidade é muito boa, igual eu falo. Hoje eu sou agnóstico, hoje eu tenho, assim, eu creio em um Deus, mas eu não vejo um Deus como uma entidade fora do meu corpo. Eu vejo mais como dentro de mim que me faça querer fazer o bem. Entendeu? Igual o Luke falou, ele acredita muito nas pessoas, eu também tenho muito isso. Então eu ainda tenho essa fé em mim e nessa coisa de me resguardar, igual o Dani também falou, você se parar assim, tentar entender o que você faz, como você faz, para quem você faz e como isso vai impactar a pessoa. Então você se resguarda isso e começa você mesmo criar sua própria escala, seu próprio parâmetro. Poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Se eu não tô, mas o que é certo e errado para mim, sabe? Então, o que eu posso entender? Então, acho que é isso que a gente tem que começar a discernir um pouco mais. E isso está começando a crescer muito, por isso que eu acho que é o medo vindo em cima, querendo dominar. E quem não tem esse tipo de pensamento, ou pelo menos não está à procura de desenvolver esse tipo de pensamento, sucumbe a esse tipo de situação. A religião vai me salvar, eu vou abraçar ali a primeira coisa. Então, as pessoas, elas conhecem que existem pessoas que a primeira palavra que recebe, o primeiro gatilho, igual a Madre falou, o primeiro gatilho que recebe, a primeira palavra de impacto, vai lá e pesca mais um. Depois vai lá e pesca mais outro. E assim vai crescendo, sabe? E eu acho que o poder vem muito dessas palavras, tipo, aqui onde a gente, tipo, cidade pequena e tudo mais, tem muito de que a igreja tem a porta aberta, sabe? E a ciência, querendo ou não, ela é cara. Então, se você tem alguma condição, você tem que ter um preço para curar ela. A igreja, ela não tem um preço. A porta dela tá aberta, você passou na rua e entrou, e você já é fisgado pela sua condição ali, talvez. Então, acho que esse poder vem muito disso, sabe? Sim. Gigantesco por conta disso. Acessibilidade, né? Acessibilidade, justamente. É que o Zico falou de, tipo, a igreja entra onde o Estado falha, né? Isso, exatamente. Isso mesmo. Certo, gente? Marminha, Luca, quer dar algum recado final? Comente. Bolsonaro é o caralho. Só para lembrar, porque esse ano é ano de eleição, né? Só para lembrar, Bolsonaro é o caralho. Também ele elegeu, né? Mas me elegeu, a intenção dele com ele, né? Então é isso, né? Luke? Eu vou ser um pouquinho polêmico. A gente adora. Eita! Um pouquinho polêmico. Sobre aquela pergunta sobre LGBTs em igrejas. Eita. Pra mim não faz sentido nenhum. Amo. Pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim eu enxergo como se fosse as igrejas e as religiões, né, pra ser mais específicos. Como se fossem caçadores, vamos supor assim. E aí os caçadores caçam o quê? Coelhos, caçam cervos, caçam aves, veados e tudo mais, caçam um monte de coisa. Agora imagina, troca os tiros desses caçadores como imposições deles. E cada animal como se fosse uma minoria. Como um público, como alguma coisa. Eles visam sempre impor a sua ideia, a sua ideologia, a sua fé, a sua religião acima desses grupos. Então não faz sentido uma pessoa LGBT querer se botar à prova, querer se provar de algum jeito, uma pessoa que, independente se é católico, se é evangélico e tudo mais, mais evangélicos no caso, né? Que quer impor em cima dele a existência dele perante uma divindade, um manuscrito, um negócio que foi escrito e reescrito por anos, né? Supondo aí seguindo a historinha da coisa. E ele uma pessoa LGBT querer participar disso, sabe? Ele uma pessoa que se submete a isso, uma pessoa que ela, pra mim, parece que ela abre muita mão do que ela é de verdade. Por uma coisa, uma ideologia que não quer o bem dela, eu acho, sabe? Não quer se sentir bem. Uma coisa que o Dani falou, que tipo, de fato, realmente, eu sou eu sou uma pessoa muito mais da ciência, no caso, né? E ciência realmente é caro. Então, por isso,
SUS, sempre esteja, né? Lute pelo SUS. Apoio Lute o SUS. por. Apoie o SUS, pelo amor de Deus, né? Olha aí, ó. Ê, Glória. Apoie o SUS. Se for possível, cuide de você no SUS, tratamentos gratuitos e tudo mais. Até se você tiver algum amigo que é médico e tudo mais, não sei lá, dá um jeito de fazer uma consulta com ele, não sei, enfim. Mas eu simplesmente não consigo acreditar, tipo, que LGBT e religião vão andar lado a lado, assim. Eu não consigo enxergar esse cenário. Não consigo enxergar a religião abraçando LGBTs sem ser pelo fato de, tipo, precisamos crescer, precisamos de mais dinheiro, precisamos de expandir mais. Então, vamos abraçar o máximo que pudermos, independente de quem sejam. Não consigo chegar como se fosse por amor. Não dá pra mim, é como se... É puramente interesse, assim. E... as pessoas que são LGBTs e que são crentes, que são dentro dessa religião, que eu posso desejar é que um dia essas pessoas se libertem disso. Que elas parem de ter essa fé nessa religião, nesse ser e tudo mais, e que ela tenha né? Ela essa dependência, exatamente. Disso, né? Exatamente, essa dependência, que ela se liberte disso e ela comece a ter um pouco mais de confiança nela mesmo. Que ela consiga, se ela não tem nela, que seja nas pessoas com que ela se relaciona. Eu não tenho ninguém, eu moro sozinho, seu gato, seu cachorro. Alguma coisa na sua vida, sabe? Alguma coisa que te completa. Né? Pelo menos minimamente isso. Então, essa é a minha visão, sabe? Eu acho que... sendo até muito mais polêmico, eu espero que quanto menos religião no Brasil, melhor. Porque a gente tem religião na política, a gente tem religião nas escolas, a gente tem religião nos hospitais, a gente tem religião em todo lugar. Eu acho que na arte, exatamente, na educação e tudo mais, no entretenimento também. Então, não tem como a gente enxergar um futuro promissor, um futuro bom, enquanto a gente tá vendo essa mescla tão... como eu posso dizer? Tão... confusa? Não, tão ruim, vai. Uma fusão tão... que não vai, que não vem pra servir a todos. Não vem pra servir todo mundo, vem pra servir uma parcela. Isso. Então, essa é a minha visão das coisas, sabe? Sim. Eu concordo com tudo que o Luke falou, só que eu vou trazer um outro lado, que é, por exemplo, a gente tem acessos, né, muito mais fáceis, e como disse Sócrates, nós somos animais sociais, né? E o animal social, ele precisa de sociedade. Uma pessoa que está numa sociedade, que ela está inserida naquela sociedade, que é uma sociedade pequena, altamente religiosa, difícil acesso a outras comunidades, a outras experiências de vida, difícil acesso à internet, difícil acesso à eletricidade, difícil acesso a outra coisa, ela cresce naquele ambiente, ela cresce ostracizada por aquele ambiente, porque ela tem um comportamento diferenciado, ela tem um comportamento ruim dentro daquela ótica, ela tem um comportamento demonizável dentro daquela ótica. O que ela vai fazer? Ela vai se mutilar psiquicamente para conseguir se encaixar dentro daquela realidade. Porque é a única realidade que ela tem acesso, né? Então ela vai se mutilar para encaixar naquela realidade. Então eu acho que aí entra o negócio do acesso, da carência, porque você tem uma sociedade em que aquela pessoa já está inserida, ela não escolheu nascer ali, né? Ela está inserida ali. Então ela vai se mutilar psiquicamente para entrar e se encaixar naquela sociedade, porque, novamente, nós somos animais sociais, né? Nenhum de nós sobrevive sozinho. Então, a regra para se encaixar naquela sociedade é que ela abdique dessa parte dela, que é ser afeminada, ser um gayzinho, querer chupar rola, essas coisas, para se encaixar naquela realidade, né? E aí que entra a problemática de o acesso precisa melhorar muito, porque esse acesso está prejudicando
o desenvolvimento educacional das pessoas, o que facilita ainda mais a exploração dessa massa através da religião. Entendeu? Porque a pessoa não tem como escapar da realidade que ela nasceu. Se você não tem como escapar da realidade que você nasceu, você só funciona como massa de manobra. E aí eu te pergunto, por que será que o Estado está falhando? Não é interesse dele estar com massa de manobra na mão? Sim, Exactly. Mas também eu quero dar um último recado. 1h20 aqui já, só para fechar. Porque também a gente não pode... Essas pessoas, às vezes, elas estão ali por isso, por carência. Exatamente, é carência. No final é isso. O recado que eu digo para elas é: a única coisa que vocês podem tentar no dia a dia é não permitir que as pessoas imponham as regras de vida delas para você. Exato. Tentem aos poucos, por mais difícil que seja, se está numa cidadezinha pequena ali, tente manter a sua vida. Não deixe as pessoas falarem o que você tem que ser, como você tem que ser, como você tem que fazer. E nesse grupo, se você se sentir à vontade. Eu tinha um amigo que ele era... Olha, eu tinha um amigo evangélico. E ele falava, eu creio em Deus, e eu vou em Deus, e eu não vou na igreja para crer em Deus. O Deus que eu creio está em todos os lugares. Eu vou à igreja porque eu fiz amigos e gosto daquele grupo de pessoas. Não necessariamente precisaria ser na igreja. Então, eu acho que é isso. Se você é uma gayzinha, uma LGBT, que acredita em Deus, vá nesse grupo. Se você abra sua própria igreja. Vontade. Abra sua própria igreja, exatamente. Por que não? Oh, Glória. Por que não? Se você acredita nisso, abra sua própria igreja. Exato. Ou só frequente esse ambiente se você se sentir confortável. Eu sou a favor de você abrir sua própria igreja e acolher os outros gays. Aí é um serviço prestado. Pronto. Olha aí. Ó. Pronto. Certo, gente? Perfeito. Certo. Gente, eu vou voltar com Indicacholas. Vai voltar com isso? Eu não lembrei de nada. Eu só quero fazer uma indicação aqui, inclusive para todo mundo que está aqui na gravação. Quem está ouvindo aí em casa, um documentário que eu assisti há muitos anos atrás, que se chama For the Bible Tells Me So, que no Brasil... Como diz na Bíblia. Se eu não me engano, ele tem inteiro no YouTube, mas dá uma procurada aí pelas internets que você deve achar por aí também. Acho que ele já tá, free em algum lugar. For the Bible Tells Me So, que é realmente sobre esse diálogo entre religião e LGBT, religião e LGBTfobia, manobra de massas e tal e coisa. Então assistam esse documentário que ele é muito bom. Ele fala sobre a Bíblia e como ela interpreta a figura da pessoa LGBT, como ela é encaixada dentro da religião. É muito bom, eu assisti, recomendo muito. Vão lá. E é isso? Certo, o Luke estreou, né, já. Estreia já polêmica da UCM. Taca a pedra na Geni. Não joga. Não joga. Gente... Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, @cholascast em todas as redes. Não esquece de favoritar a gente aqui no seu agregador favorito, onde você está ouvindo a gente. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, um comentáriozinho aqui embaixo. Mete o pau na gente, se você quer xingar? Xinga. Fala que uns boiolas esquisitos, não sei o quê, não sabe de nada, não sei o que lá. Pode falar, porque dá engajamento, eu aceito, gente, de coração aberto. Qualquer migalha é uma migalha, tá bom? Exatamente. Um beijo para vocês. Toda quarta-feira, Cidade Cast comentando o episódio da semana do Cidade no Tempo, o RPG, que está acontecendo lá no meu canal da Twitch, todas as sextas-feiras, às 9h. Fechou? Certo, gente. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Tchau.